Sejam bem-vindos ao Ruído Histórico. Nesse primeiro vídeo, vamos falar de um tema que gera muita controvérsia: Nero e o incêndio de Roma. As lacunas dessa história, que aconteceu há 20 séculos atrás, abrem espaço para muita especulação. E como em qualquer grande história, é preciso ignorar nossas vontades e crenças e estar aberto a novas pesquisas e descobertas feitas nos últimos tempos. O incêndio ocorreu em 64 d.C. e durou 9 dias. Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes vivendo em casas coladas umas nas outras, a maioria feita de madeira e palha altamente inflamáveis. Tanto que o imperador Augusto, no século VI, criou os Vigiles, uma espécie de corpo de bombeiros da época, por conta da quantidade de incêndios que acontecia na cidade. Os italianos até hoje chamam os bombeiros de Vigili del Fuoco. Nesse incêndio, mais da metade da cidade se queimou. Lúcio Cláudio Nerone, ou Nero, como o conhecemos, tinha 27 anos. Ele foi imperador de 54 a 68 d.C. O fogo começou no Circo Máximo e na área ao redor, em 18 de julho, mas na manhã seguinte as chamas já circundavam a colina conhecida como Colle Palatino. No terceiro dia atingiu os subúrbios, onde estavam as casas mais pobres feitas de madeira. Conta-se até que algumas pessoas ajudavam a alimentar o fogo para aumentar a confusão e saquear as casas. Foram 9 dias de caos ininterruptos. Vários fatores fizeram a culpa do incêndio ser colocada em Nero. A maioria desses relatos chegaram até a gente através dos historiadores Tácito e Suetônio, que escreveram mais ou menos 50 anos depois. Primeiramente, o histórico do imperador, que dava a entender que ele era capaz de tudo. Matou a mãe, Agripina, e a mulher Otávia. A segunda esposa, Pompeia, morreu no parto, apesar da fake news de que ele a matou chutando sua barriga quando estava grávida. Além dessa má fama, na tentativa de calar os boatos de que ele era o culpado pelo incêndio, Nero viu nos cristãos o bode expiatório perfeito e os puniu com extrema crueldade. A nova religião era muito mal vista pelo povo de Roma e o imperador os jogou aos leões, queimou, crucificou vários na tentativa de responsabilizá-los, matando inclusive os apóstolos Pedro e Paulo. E para ajudar a destruir mais ainda sua imagem, em 65 DC, um ano depois do incêndio, reprime violentamente um complô contra ele, a Conjúria de Pisone, onde perderam a vida Petrônio Arbítrio, escritor do Satírico, e o filósofo estoico Sêneca, que era conselheiro de Nero. Mas a gota d'água que seus acusadores usaram para culpá-lo foi a construção de um gigantesco palácio no local do incêndio, dando a entender que ele tinha interesses pessoais em devastar essa região para sua construção. Esse palácio, a Domus Aurea, era extremamente luxuoso. A extravagância foi tão grande que o Senado e o povo ficaram ressentidos. No jardim desse palácio ele colocou um colosso, uma estátua de 33 metros dele como um deus. Esse colosso, no segundo século DC, foi transferido para a frente do anfiteatro Flávio, que pegou seu nome e virou o famoso Coliseu de Roma. O luxo da Domus Aurea e a estátua irritaram os romanos e o Senado o declarou inimigo público. Uma digressão interessante. As ruínas da Domus Aurea foram descobertas em 1480 pelos pintores Pinturicchio, Filippino Lippi e pelo famoso Rafael, que desceram com uma corda em uma fenda que se abriu no chão da cidade e encontraram uma grota em italiano, com lindos afrescos e ornamentos que pensaram ser decorações de uma gruta antiga, que os pintores reproduziram depois nas paredes das principais cortes renascentistas. Daí vem a palavra grotesco que usamos hoje, foi um estilo artístico da época. Mas voltando ao que interessa, todos esses fatores criaram uma imagem extremamente negativa de Nero. Agora, o que não te contaram sobre essa história é que Nero nem em Roma estava, e o imperador romano era obrigado a escolher entre apoiar o povo ou o Senado, e ele escolheu o povo muitas das vezes. Ao se tornar imperador, suas primeiras medidas foram uma ajuda econômica para os cidadãos em dificuldade e proíbe espetáculos com animais e gladiadores. Prefere incentivar o teatro e a música ao invés de lutas. Fez várias apresentações como ator e, na Roma antiga, essa profissão era equivalente à prostituição. Participou dos Jogos Olímpicos, negligenciou o exército numa época em que guerras e conquistas eram muito importantes para os aristocratas. E tudo isso irritou muito as famílias mais ricas de Roma, das quais faziam parte os historiadores que escreveram sobre o incêndio, incriminando-o tempos depois.
Ele também não ficou cantando em sua torre enquanto Roma queimava. Essa é mais uma fake news. A torre em questão nem mesmo existia em sua época. E no momento da catástrofe, surpreendentemente, Nero foi o único a agir para ajudar. Abriu o campo de Marte e os jardins do monumento de Agripa, onde construiu barracas para quem não tinha onde dormir. Criou uma nova política urbana, alargando ruas e separando as casas uma das outras. Planejou construções com sacadas na fachada para facilitar o trabalho dos vígiles na contenção de incêndios, e reconstruiu tudo com um tipo de rocha resistente a incêndios. Mas os aristocratas o odiavam. Em 58 DC, ele apresentou uma reforma fiscal taxando as pessoas com grande patrimônio. E em 64, no ano do incêndio, aplica outra reforma monetária, que favorece as classes emergentes e mais uma vez ataca os grandes patrimônios. Mesmo alguns contemporâneos do incêndio já colocavam em dúvida sua culpa. Sabiam que, além de incêndios acidentais que eram frequentes na cidade, havia também incêndios provocados por especuladores construtores privados que tinham o hábito de incendiar imóveis para comprar barato e reconstruir com lucro. O general e político Crasso era famoso por isso. Nero entrou para a história como autor do incêndio porque dois grupos potentíssimos ficaram contra ele nos séculos seguintes: historiadores aristocratas romanos e os cristãos, que viam nele o responsável pela primeira perseguição ao cristianismo e a morte dos dois santos, Pedro e Paulo. O interesse em culpá-lo perdura por séculos. Hoje em dia, os historiadores, em sua maioria, principalmente os italianos, sabem que o incêndio começou de forma acidental. 4 anos depois, o último dos Júlio Cláudios, descendente de Enéas, Júlio César e Augusto, se matou. Suas últimas palavras foram "Qualis artifex perio", que artista morre comigo, um cumprimento a si mesmo, referindo-se à perda artística que o mundo sofria. Como a maioria dos imperadores romanos, Nero realmente foi cruel e desequilibrado. Mas eu termino esse vídeo com uma frase do historiador vivo que mais admiro, o italiano Alessandro Barbero. É interessante recordar que Roma se incendiava continuamente, e depois era reconstruída mais bela e solene que antes. Que Nero tenha incendiado Roma é ridículo, obviamente.